Olá, olá, sejam bem-vindos de volta à nossa live. Agora a gente tá ouvindo Zé Geraldo na barra do seu vestido. Ó, tô igual radialista. Tá show. E aí, Bianca, beleza? Bem-vinda. Leidinha, bem-vinda. Igão. Lude Sattler, prima do Almir Sater. Show de bola. Sejam todos e todas bem-vindas. Hoje a gente está trocando ideia com o Sandro sobre comunidades, com uma comunidade de amigos. Olha o Atos na área aí, mano. Bem-vindos, galera. Botei o meu boné aqui porque o cabelo tava enchendo o saco. Baltieri na área. A gente tá ouvindo um Zé Geraldo aqui. Agora eu não sei o que vai rolar, porque essa playlist é muito doida. Ela toca tudo atrapalhado, assim. Agora acho que vai rolar um Coldplay. Toda vez é essa aí do Almir Sater. Eu gosto pra caramba do Almir Sater, por isso que eu falo. Ô Bianca, eu não vou domingo porque eu tô em São Paulo, senão eu ia. Ia mascarado assim pra gente protestar. Mas tá embaçado. Tô aqui no litoral de São Paulo aqui. E aí não vai rolar eu estar aí com vocês aí em Goiânia, pô. Ó o João na área. E aí, João, beleza, velho? Bem-vindo, mano. Ó, eu falei com o Sandro pra gente trocar uma ideia, sabadão, porque amanhã ele vai pra algum lugar aí, tá bom, João? Sabadão, se você puder, a gente marca uma zapiada aí pra trocar uma ideia. Pô, tô em São Paulo, Bianca, aqui na casa dos meus pais aqui, é litoral de São Paulo, ó, praia, mas não tá dando pra ir na praia não, só frio e chuva. Paulinha tá aqui, você tá em São Paulo também, Paulinha? Dá um oi aí. E aí, Obama, beleza, mano? Não, nós estamos recomeçando, pode ficar aí que vai ter mais ideia. Obama, você vai fazer uns rabiscos de graça em mim ou vou ter que pagar caro? Se for pagar caro, não vou fazer não, hein, mano. Tô sim, capital. Ah, Paulinha, capital de São Paulo, hein? Ó, usa máscara pra sair aí que tá embaçado. Senão o Dória já vai mandar te prender, já era. Capital de São Paulo. Eita, nós, aí é bom comer uma pizza, hein? Tomar um chopinho. Você já deu um rolê aí ou só trabalhou? Obama, eu vou aí, velho. Eu vou aí pra nós rabiscar. Rabiscar minha cara aqui, escrever. Aluga-se a testa, sei lá. É, vamos marcar em Goiânia que é mais tranquilo. Pelo menos pra mim, né? Pra você é mais embaçado que você tem que ir pra lá, mas pelo menos você dá uma volta. Belinha na área. Nós estamos naquele momento que a galera vai entrando e a gente vai falando até que a moçada chegue. Se você não clicou num avião ainda, clique no avião e mande para alguém que está de boa nessa noite de quinta-feira para a gente trocar uma ideia. Ô Atos, preciso ir em Curitiba, mano, mas nunca rola. Ó o Sandrão aí de novo, travado. Sua internet, Tá me hein, ouvindo, mano? mano? Cara, você entra Perfeito. certinho e aí trava, velho. Pum. É Tô doido. vendo, ouvindo, tô tudo na paz. Que derrota, mano. Mas faz parte, tranquilo. Tá de boa. Minha religião não permite Tinder Gospel. Pô, tem que fazer um Tinder Gospel. O último que eu fiz foi sucesso, hein? Nenhum casório, nada, mas a galera ficou aí. Tinder Gospel, tem que ser depois da meia-noite, né? Porque embaçado. Vamos aí, Sandrão, deixa eu te perguntar, mano. E a capela também pensa
em ser um espaço de acolhimento, né, cara? Não só não um espaço simplesmente inclusivo, mas de acolhimento, de um despertar do evangelho na nossa vida, né? Isso. Tá me ouvindo tranquilo? Para mim tá tudo tranquilo aqui. Tá ouvindo? Tranquilo, eu te Perfeito. ouço bem, só não Então, te beleza. vejo. Então tá. A ideia do acolhimento é que nos dias de hoje, principalmente nesse mundo urbano que a gente vive de correria, de trabalho, de agitação, a nossa tendência é chamar as pessoas sempre para poder fazer alguma coisa, né? E fazer, ficar nessa correria igual doido. A ideia de uma comunidade acolhedora é de poder receber a pessoa do jeito que ela está e um momento para acalmar principalmente o coração, né? A gente quer falar, quer dar espaço para que Deus fale aos nossos corações, né? Nós não temos essa capacidade de falar o coração de ninguém, só Deus que pode falar aos nossos corações. Então, quanto mais a gente tiver de oportunidade de acolher as pessoas para poder tranquilizá-la, ou dar esse espaço para ser falado ao coração, eu gosto muito desse pensamento, né, do coração, do silêncio, da solitude, da leitura bíblica, da oração. Então, o lugar de acolhimento, né, ele é muito mais do que aconchegante. Às vezes ele é aconchegante, mas ele não acolhe. O acolhimento, se for aconchegante, é muito legal, muito gostoso. Mas o acolhimento é onde você pode vir e ficar do jeito que você quiser, desde que você não atrapalhe o outro que quer tranquilizar o coração, ficar na paz. Você vem do jeito que você está e possa participar com a gente daquilo que está acontecendo, né, no momento, mas muito mais do que fazer, né? Eu acho que quando a gente fala de acolhimento é para o coração, né? O coração de muitas pessoas precisam ser acolhido. Nesse mundo que você não pode parar, que está todo mundo em uma demanda louca, né? As pessoas cobrando, exigindo que você seja o melhor naquilo que você faz, exigindo que você tenha que trabalhar para ter meta. É uma loucura doida esse mundo. Então, a Capela Urbana vem com essa proposta de uma comunidade de acolhimento que você pode vir do jeito que você está e aonde a gente tenta te proporcionar um momento de você também aquietar o seu coração. Porque Deus quer falar é o seu coração. E acho que essa é a ideia do acolhimento, né? Muito mais do que aconchegante, é onde você pode ser bem aceito, amado, né, respeitado e pode ficar na boa, entrar na hora que quiser, sair na hora que você desejar, sem ter que dar satisfação para ninguém. Então, acolhimento tem a ver com isso, né? Principalmente com o coração. Cara, e você fala de acolhimento, e eu também me lembro quase sempre dessa palavra acolhimento com o sentido de que eu venho como estou, igual a gente cantava, nem canta mais essa música, né? Sim, venho como estou, né? A gente vem como está mesmo, e a gente, vindo como está, a gente se sujeita, de certo modo, à operação da graça de Deus na nossa vida, que Deus nos aceita como a gente está, né? Nos recebe do jeito que a gente está, mas vai nos alterando à medida que ele vai nos amando e a gente vai discernindo o amor dele, ele vai nos alterando, né, mano? De modo que a gente vai sendo acolhido, especialmente pela graça e pelos irmãos, e a gente, quando vê, a gente está sendo transformado à imagem de Jesus, né, cara? Então, quem vem do jeito que está, ele aos pouquinhos vai se transformando em Jesus, em um Jesusinho, né? Um mini Jesus, a imagem de Jesus, porque não tem como, né, participar da boa obra de Deus sem sofrer as consequências do aperfeiçoamento dele na nossa vida, né? Claro. E que ele vai fazendo isso de um modo muito natural, simples, sem pressão eclesiástica, né?
e muito particular, né? Porque eu, Gito, tenho coisas que precisam ser reparadas em mim, melhoradas em mim, né? Para que eu possa me parecer com Jesus. Em você também, né? Em qualquer um que for. Então, por isso, qualquer um pode ir e ir como está. Porque, meu, depois que foi, o Senhor Jesus vai pegar a gente e vai nos melhorar, né? Nos melhorar cada um, né? E Ele segundo começou uma boa obra e é isso, fiel e justo para completá-la. e ele vai fazer essa obra segundo a sua fidelidade e a sua justiça, né? Que é diferente da minha, da tua, da galera. Então, assim, é cada um sendo transformado de acordo com a imagem de Jesus. Então, não cabe a nós discernir quem está transformando mais ou menos, né? Ou quando. A boa obra é dele. A gente só vai sendo instrumento na mão dele para o acolher, para o receber, para o amparar, né? Para o estar junto, estar perto. E essa ideia do acolhimento é muito especial, cara, porque É, eu confesso que eu só permaneci em comunidades de fé por causa do acolhimento, né? Porque a gente chega a um momento em que a gente fala, já deu, né? Mas aí é quando a gente lembra que o Evangelho nos propõe que é bom estarmos juntos, né? Porque é juntos que a gente vai se moldando. E é especialmente bom quando a gente está junto de quem nos acolhe do jeito que a gente é, entendendo que Deus está fazendo a boa obra, né, mano? A gente está em reforma, né, mano? Deus está trabalhando na eu, gente, né? você está falando, eu estou pensando. Só um momento. O João Brito que entrou aí é o João da Ásia? Se for da Ásia, dá um sinal assim. É guerreiro, hein? Se for o João Brito da Ásia. Tem um João Pô, se Brito que for mora lá da na Ásia, lá Ásia. deve ser É lá umas. daquele lugar lá que não pode falar. É de lá. Se for Aí ele. Não deve sei se é ser ele. tarde pra caramba lá, hein, mano? Ô, você não dorme não, irmão? Tá com insônia se for ele. Se Ô, for, dá um louco. joinha aí, João. Eu vi ele entrando, hein? Então, uma das coisas que eu aprendi também é que o único investimento que é para a eternidade são os relacionamentos. Que a É, única coisa que vai ser eterna aqui são pessoas. Então, o que a gente deve investir nos nossos relacionamentos começa aqui a eternidade, né? Não começa quando você morre, mas começa a partir do momento dessa consciência que nós somos eternos em Cristo Jesus. Então, quando você tem um lugar de acolhimento, é um lugar que faz sentido, que você começa a desfrutar para essa eternidade, né, meu? Não é é, tão bom quando a gente está junto, meu, é o princípio de uma eternidade, né? uhum, A gente não quer ir embora, quer ficar junto, quer conversar, quer falar, né? Você compartilha muitas coisas. Então, quando a gente fala de acolhedora, é esse acolher da eternidade. O que é o acolher da eternidade? São os relacionamentos, né, próximos. E aqui ainda nós estamos em construção, por isso a gente bate de frente, por isso a gente é. decepciona uns aos outros, a gente fica chateado às vezes, mas com os princípios do reino, a gente perdoa, a gente anda junto de Isso. novo, a gente se afasta, a gente se aproxima. Então, o acolhimento tem a ver com todas essas coisas, né, mano? Uhum. A gente precisa ter paciência porque todos nós estamos em obra, né, mano? É igual quando aqui em São Paulo que o governo bota, tenha paciência, a gente está em obras para melhoria da qualidade de vida do cidadão. Não tem umas paradas assim, né? Acho que é mais ou menos isso que rola na comunidade. Ó, tenha paciência, estou em obra, e isso vai ser para melhoria da qualidade de vida da minha, da tua, né? Porque quando a gente melhora enquanto ser humano, a gente melhora tudo à nossa volta também, né? E, E as pessoas entenderem isso, né, mano? Que como a gente está em obra também, não justifica, mas explica que a gente vai pisar na bola, né? claro.
E explica também que cada obra tem um tempo determinado pelo quem que é o Deus é o arquiteto da parada, né? Ó, já não dando uma de maçom aqui, né? Mas só fazendo a analogia com a obra, né? Da construção civil, né? E se for uma obra superfaturada igual a sua, daí vai demorar mais. No meu caso que o terreno é grande, né, mano? Então aí a obra é mais difícil, né, mano? Eu brinco que se nós somos templo do Espírito Santo, Deus mora mais em mim do que em você, né, mano? Eu sou maior, sou mais Tá mais cheio, sempre você vai estar mais cheio, mano. Cabe mais Deus aqui do que aí. Ô, Sandrão, e eu também gosto de pensar, mano, numa comunidade que vivencia o reino de Deus do lado de dentro e do lado de fora, né? Tem uma frase que eu gosto muito de um livro que eu li, que dizia assim, que a igreja, né? Quando a gente fala igreja, é pensando essa comunidade dos discípulos de Jesus, né? Não a igreja Y, a igreja X, né? O ajuntamento dos discípulos de Jesus, ele se reúne em algum espaço, qualquer que seja, se reúne para celebrar o reino, né? Então a gente canta, a gente vai celebrar as coisas do reino, né? Então a gente vai cantar, a gente vai ensinar uns aos outros a admoestar, orar, comer, né? Vivenciar aquilo que é coisas da eternidade. Mas quando a gente se separa, porque a gente precisa, a gente não vive, né, lá nessa comunidade, a gente tem as nossas, cada um tem a sua vida. Quando a gente se separa para anunciar o reino, né? Então é esse exercício de ajunta para celebrar, separa para anunciar, né? E não é um anúncio, olha o reino, né? Mas é esse anúncio missional que se faz com a vida, né? O médico, a Paulinha anuncia no hospital, né? Eu anuncio em projetos sociais e assim vai, né? Então, eu gosto de pensar nessa comunidade de fé, que ela é uma comunidade que ajunta para celebrar e que espalha propositadamente para anunciar, né, cara? A gente anuncia o reino e ajunta para celebrar o reino. Porque é importante que a gente possa viver também uma espiritualidade da porta para fora, né? O reino que aconteça da porta para fora. Senão a gente vira um gueto, né, mano? Um gueto religioso. Sim. O gueto dos que creem assim e assado. E aí a gente reúne sem propósito nenhum, é sal dentro do saleiro. Né? Então a gente precisa reunir para celebrar e vazar, né, mano? Eu gosto de pensar na inspiração e na transpiração. Uhum. Então, esses momentos para dentro é momento de inspiração. É momento onde você se inspira com tudo aquilo que está acontecendo. E quando a gente sai, daí a gente sai para anunciar, para proclamar, para poder servir. E daí tem a ver com a transpiração. Então, se você viver só em transpiração, chega um momento que você está exausto. Então, você precisa desses momentos de inspiração, Sabe, eu gosto muito de loja de conveniência, onde o dia está agitado e a gente fala assim, vamos parar ali para tomar um café? Você para na conveniência, tem um ar-condicionado, você entra lá, pede um cappuccino, um café, você fica ali 10 minutos, 15 minutos, já deu uma renovada na mente, já deu uma descansada, toma uma coca gelada, né? E daí você segue o trabalho durante o dia. Então, quando a gente pensa em comunidade, né, a capela eu penso muito nisso, é esse toque de parar para você poder se inspirar, para poder ver pessoas que você não está sozinho, para você se fortalecer, para depois você continuar a sua caminhada. Tem 3 divisões que é muito legal. Uma fala sobre coração, que é essa questão que a gente não tenha medo de ficar no silêncio, da gente poder ficar em solitude, né? de poder fazer uma reflexão bíblica, um tempo de oração. Isso é para o seu coração. Tem a questão que é do cotidiano. O que é o cotidiano, né? Como participantes do reino de Deus? É a nossa amizade, a simplicidade, por onde a gente vai, aquilo que a gente está falando da comunidade no dia a dia, a alegria, a proclamação. Essas coisas estão envolvidas com
com o seu cotidiano, sozinho também, em movimento. E a comunidade é o nosso momento de celebração, é o nosso momento de serviço, é o nosso momento de confissão, é o nosso momento de estudo, nosso momento de debate. Então, nós precisamos pensar, né, nessas três esferas, talvez, né? A minha esfera sozinho, de coração, o meu cotidiano, onde eu estou trabalhando, estudando, dirigindo, e em comunidade, né? Onde a gente celebra junto, onde a gente adora junto, onde a gente tem comunhão junto, onde a gente presta serviço junto, onde a gente proclama junto. Então, eu acho que na espiritualidade a gente transita nessas três esferas, não são níveis, né, um maior do que o outro. São momentos distintos, momento de quarto, de coração, momento de cotidiano nos seus afazeres do dia a dia e momento de comunidade quando nós estamos reunidos. Até porque a gente costuma dizer, né, que o culto, ele não começa, né, Sandrão? A gente sempre diz que ele continua, porque a nossa proposta é de um culto na vida, né? Muito mais do que ir a um culto, é prestar culto a Jesus conforme a gente vai vivendo, né? Nas nossas atividades e tudo mais, né? Então a gente precisa aprender a cultuar. A reunião tem hora de começar e hora de terminar. O culto não. O culto é na vida. A reunião é geralmente das 7h30 às 10, né? A gente fica enrolando lá. Mas o culto é no caminhar, né? O momento de oração se dá no teu antes de dormir, quando vai no banheiro, sei lá, né? E a gente precisa proclamar Jesus com o nosso jeito de ser enquanto a gente está em sociedade, né, mano? Porque não proclama Jesus no quarto, né? Porque o quarto é você só. A gente proclama na sociedade, né? E a gente também não vai ficar fazendo evangelização na igreja, que a igreja já os caras estão resolvidos lá, né, mano? Se bem que hoje em dia tem muita comunidade de fé que precisa de ser campo missionário de novo, né? Mas eu acho que não é o nosso caso, né? E a gente vai fazendo esses três... Qual a expressão que você usou? 3 aspectos. Esferas, 3 esferas, né? Esferas, aspecto, momento, 3 momentos. Alguma coisa assim. A gente vai vivendo a realidade do evangelho que é missional, né? O evangelho que acontece na nossa vida, né? Eu gosto de uma frase que eu ouvi que diz assim, que Jesus não veio para nos ensinar o caminho para o templo, mas veio para nos ensinar um caminho de vida, né? Então eu gosto demais disso. Não é ele não veio aqui para falar, frequentem a capela às quartas e domingos, mas veio nos mostrar como é que a gente vive, né? Como que a gente trata o semelhante, como é que a gente lida numa questão de intolerância racial, né? Como é que a gente vive nesse contexto nosso, né? E eu também tenho comigo que o fato de estarmos vivos em 2020, eu, você e quem está aqui com a gente, é porque Deus tem expectativas que a gente seja luz e sal do mundo em 2020. Ele não quer que a gente transforme realidades da Idade Média porque a gente não nasceu lá, a gente nasceu agora. Então, por exemplo, a questão de debates acerca da reforma protestante, a galera lá já resolveu. Eu acho que agora é a gente que precisa resolver as tretas dos nossos dias, né? E aí é importante que a gente tenha aquilo que Lutero falava, né? Que é um olho na Bíblia e o outro no jornal, né, cara? Para ler as realidades da nossa volta, né? Então, a capela... Eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de alguns debates, né? De coisas que tá fora da nossa época. Eu tenho muita preguiça. Eu acho que a gente olha para a história e a gente tem que conhecer a história, mas a gente precisa entender que nós estamos vivendo uma história também. Sim. Então, se você não se contextualiza, você fica preso lá atrás e aqui você vai perdendo tempo. E se Deus nos plantou nessa época, é para a gente florescer agora, né, mano?
Então é claro. importante que a gente também olhe para as realidades à nossa volta, né? Então eu acho legal quando a gente pensa que a capela é uma comunidade de fé que vai pensar a realidade à sua volta, né? A realidade desse tempo. Então qual que são Uhum. as tretas dos nossos dias, né? É a indiferença, o individualismo, né, cara? Esse alto índice de depressão, é uma religiosidade divorciada do evangelho, a falta de leitura, o racismo estrutural, né, que a gente está vendo as manifestações. Então, essas são realidades que se apresentam para nós agora, né? E é importante que a gente seja uma voz a anunciar o evangelho de Jesus agora, né? Nesse tempo. Como é que o evangelho responde às tretas da nossa geração, né? Acho que a Então, gente precisa, nós precisamos estar, a gente precisa se fortalecer nessa questão do evangelho contemporâneo, né? A gente precisa conhecer a uhum, história e precisamos entender o nosso tempo. Acho que Daniel vai falar que ele conhecia os tempos, né? O Daniel, o profeta uhum, Daniel, ele é sim, diferenciado porque ele tinha um discernimento do tempo que estava vivendo, tinha é, conhecimento do tempo. Então, nós uhum, precisamos conhecer o nosso tempo e a gente participar desse tempo, dessa história. Então, eu gosto muito, quando eu penso na capela, eu fico pensando assim, um mundo que está todo mundo em atividade, um mundo que está todo mundo correndo e não sabe para onde está correndo, o cara fala, ei, mano, eu estou correndo, para onde você está correndo? Ele nem sabe, né? Mas está é, correndo, porque está todo mundo correndo, então ele está correndo. Então, e daí a gente vem com uma proposta na contramão, que é aquietar o coração, quer gastar tempo no pessoal. Então, em um mundo é, onde cada vez está mais distante, né, e nós estamos sofrendo isso, o distanciamento e o mundo virtual, né, a nossa proposta é relacional presencial. Isso aqui é é, só um paliativo, é né, só um para a por gente enquanto, poder, né? só por enquanto, mas nós acreditamos no presencial, né, no olho, né, Uhum, no toque, né, no afeto. Então, em uma comunidade, em uma sociedade que cada vez isso está mais distante, então existe uma comunidade que tem uma proposta na contramão. Então, é, se é para falar de contramão, nós estamos na contramão mesmo, porque a gente quer oferecer tranquilidade, desaceleramento, né? A é, gente quer desfrutar da companhia, mesmo que não esteja fazendo nada. uhum. Então, essa acho que é a proposta para esse tempo, né? Isso, voltar à leitura simples dos evangelhos, né? Sem muita análise teológica, doutrinária, mas o evangelho puro e simples, né? De O que Jesus, que, como que isso se que, aplica na vida, né? que está falando comigo hoje? Como que eu É, posso aplicar isso aqui no meu dia a dia? Essas questões assim, dessa simplicidade que eu vejo que faz a diferença. E é um negócio doido, né? Porque você pega, não tem como não fazer essa comparação de algumas comunidades de fé, algumas igrejas, que o pessoal toca mais serviço ainda na galera para que eles possam estar em movimento, além de uhum, tanto movimento que os caras têm. é, E daí, quando você vai parar para conversar com essas pessoas, você vê frustração. Qual que é o maior sintoma aqui de pessoas que a gente recebe? Frustração, decepção, uhum, cansaço, exaustão, né? Então, assim, o cara fala, oh, eu vou lá, mas eu quero ficar quieto, você nem me convida para nada, você nem fala uhum. bem-vindo, né? Eu quero É, ficar na deixa eu minha. entrar e sair sem ninguém falar comigo, que eu tô cansado até de oi. Não olha nem para minha cara, né? Então É, eu tenho essa liberdade lá, mano, tem, velho. Então, claro que eu não posso falar assim, ninguém cumprimenta ninguém, mas tem a é, liberdade de não cumprimentar e ficar na sua e tá tudo tranquilo. Então, é uma contramão, velho, difícil, né, de você enfrentar, porque a onda é pesada, né? Sandrão, quando você propõe trabalho sem a consciência do porquê, você cria uma alienação. E essa alienação, ela pode ser religiosa. Tem muita gente boa de Deus correndo em serviços que Deus nunca pediu para ela fazer.
mas ela está correndo desesperadamente porque é assim que ela responde religiosamente às frustrações e tudo mais, né? O aquietar-se não propõe religiosidade, mas propõe espiritualidade. A não ser que seja um aquietar-se obrigatório. Fica aí em silêncio aí, cala a boca. Não, isso Não é aí nada. propõe religião, né? Mas o aquietar-se, o deixar que o Senhor nos fale ao coração, nesse mundo em que tudo é a 200 quilômetros por hora, a gente caminhar a 5 é contramão e é a proposta de uma espiritualidade no tempo da correria, né? Então, assim, Você tipo... tem você tem uma história que está relatando isso que você está falando, que é de Jetifé, lá em Reis, em Juízes, capítulo 11. Jefté vai falar, né, vai mostrar a história de Jefté, que ele acabou sacrificando a própria filha por precipitação, sim, por... Fez coisa que deu ansioso, né, mano? Eu queria resolver tudo na força, né? E daí você olha nos dias de hoje, quantas vezes você, né, a gente não se pega assim, quando a gente vai quietar nosso coração, tentando resolver as coisas na nossa força, do nosso jeito, né? Você ficar articulando, o pensamento acelerado você está tentando te articular como que você vai conseguir algo. Então, o tempo todo você está gastando energia pensando em como que eu vou conquistar aquilo lá. Vai ser na força, vai ser no papo, vai ser, né, qualquer articulação que eu vou fazer. E são sacrifícios, né, que você acaba fazendo, como você comentou, que, mano, Deus não pediu nada disso. E daí o cara fica até frustrado com Deus. Não é mesmo, Deus? Cara, quanta energia a igreja evangélica brasileira gasta em coisas que Deus não pediu, que não faz o menor sentido na transformação do reino, né? E aí, quando a gente vai produzir alguma coisa para o reino, a gente já cansou, já frustrou, já gastou toda a energia, né? Então, ir na contramão desse tempo tem a ver com isso também, né? De andar a 5 por hora, né? De, no espaço da individualização da galera aí, né? A gente partir para o espaço do afeto, da comunhão, né? Enquanto todo mundo fala, a gente silencia e ouve, né? Eu acho que essas são as propostas da contramão desse tempo. Toda vez que a gente conversa disso, eu me lembro dos profetas, né, cara? Porque alguns profetas, eles tinham um discernimento tão grande do tempo em que estavam, né? Eles conseguiam, igual Daniel, ler tão bem o tempo, que eles conseguiam falar coisas que iria acontecer com o povo, que não necessariamente tinha um aspecto místico, né? Que Deus falou. É porque o cara discerne o que é óbvio, tá ligado? Fala, claro, gente, se vocês continuarem correndo igual vocês estão correndo, se vocês continuarem se matando como vocês estão matando, a maldição virá sobre os seus filhos. É óbvio que virá, porque não tem menino que cresce em um ambiente de raiva que não seja um raivoso também, né? Então, é importante a gente ter esse olhar profético nesse sentido, né? A gente conseguir observar o nosso tempo, né? O espírito do tempo, né? Que é o Zeitgeist lá, né? E a gente falar, opa, se a gente não parar, a gente vai estressar, a gente vai ficar ansioso. Se a gente não aquietar o coração, a gente vai transformar qualquer trabalho em ações de religiosidade e vai deixar Deus de fora. Né? Então, são coisas que a gente vai precisar ir discernindo nesse tempo para a gente poder melhorar. E olha o que você está falando, né? Você está falando de um ativismo, né, de ações que pode se tornar uma religiosidade. Se você pegar o termo da palavra, né, da religiosidade que vem da religião, que é religar a Deus, toda essa questão é sempre um sacrifício para poder se religar a Deus, ou atitudes para que eu possa, né, ser aceito diante de Deus, para poder agradar a Deus, é sempre fazendo. Quando você vai na contramão, que é a da espiritualidade, você vê que é Deus que dá o passo de vir até você, é Deus que faz. Filho, é Deus que faz, é Deus que se movimenta. Né? O que nós fazemos? A gente
corresponde, Isso. né, a esse amor com constrangimento. Então, como que um Deus me ama de tal maneira que dá seu único filho e eu não consigo reagir a este amor? Né? Como que eu não fico constrangido em aceitar esse amor? Como que eu não fico constrangido em aceitar esse amor e demonstrar esse amor para outra pessoa? É diferente, né? Sim. Então você participa com Deus, mas você não tem que fazer nada, porque ele já está fazendo todas as coisas. Não, e a lógica que Jesus propõe para os discípulos, né? Ó, por que vocês estão ansiosos, né? Olha para os passarinhos aí, cara. Se não falta para eles, não vai faltar para vocês, porque Deus vai cuidar de vocês, né? É dar esse descanso, né? O descanso na certeza do cuidado de Deus. Eu confesso que eu já tive muito ansioso por questões de saúde mesmo, e que eu encontrei muitas vezes descanso no discernimento da soberania de Deus, mano. No sentido assim, olha, Deus vai cuidar, Deus tem cuidado. Então, relaxa e fica na sua de boa, fica na que boa. já era. É mais ou menos isso, né? Então, você mata a ansiedade com a certeza da provisão e do cuidado de Deus. Quem confia em Deus e descansa nele, não fica ansioso, mano. Porque sabe que já era. Não tem o que você possa fazer que acrescente um dia de existência para a tua vida, conforme Jesus propôs, né? E é daí que você relaxa. Por isso você tem que ter uma disciplina, né, de aquietar o seu coração. É uma disciplina, né, de eu confio em Deus. Agora eu preciso me aquietar, eu preciso agora ter esse momento. Não significa que você não vai trabalhar, não significa que você não vai fazer nada, mas significa que os seus pensamentos, você tem jeito de controlar. Né? Eu estava fazendo uma live com uma psicóloga segunda-feira, né, que falou assim, pensamento não tem jeito, eles vêm. Fato. Agora, ter domínio sobre ele, daí tem jeito. Não tem jeito de eu evitar um pensamento, mas tem jeito de dominar esse pensamento, controlar esse pensamento. É doido. Então é um exercício diário, mano. Né, que nós o Lutero precisamos fazer. Falava um negócio doido, ele falava assim, ó, que a gente não pode evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, né? Agora a gente pode evitar que eles façam um ninho nela, né? Então, essa é uma parada que a gente precisa, né, cara? Esse exercício diário, eu lembro que tem a da expressão levar o meu pensamento cativo a Deus, né? É muito legal, cara, porque às vezes eu sou obrigado a falar comigo mesmo, porque às vezes eu fico ansioso. Então eu falo comigo mesmo, eu falo, ô Gito, eu preciso me lembrar, né, mano, do cuidado de Deus. Eu falo, Gito, já te faltou alguma coisa, mano? Não. Você já passou fome, a não ser que você estivesse fazendo dieta? Não. Teve algum dia que Deus vacilou com você? Não. Então, Gito, por favor, fica quieto. Aí, tipo, é assim que eu descanso. Sossega. E aí eu falo, Senhor, muito obrigado, porque eu preciso me lembrar sempre do cuidado de Deus comigo. Estou fazendo esse exercício. Alguém está falando aqui, a Karine, estou fazendo esse exercício. Após perder 60% do meu salário nessa pandemia, ter confiança que Deus está cuidando. É isso aí. Sim. É um exercício diário que você precisa fazer, tipo, o Senhor hoje eu falei isso na live meio-dia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O nada me faltará, ele às vezes é cômico. Nada faltará de doença, nada faltará de fome, nada faltará de desemprego, mas ao mesmo tempo nada me faltará mesmo, no sentido que ele tem cuidado de nós. Sim. E por mais que você tenha trabalhado e está desfrutando de muitas coisas do seu trabalho, se você não depender desse cuidado de Deus, você também não vai ter satisfação em tudo aquilo que você está desfrutando hoje. Uhum. Ou seja, você
você vai ficar frustrado rapidamente se você não entende que é Deus que está te dando. Então, ó que interessante esse exercício. Eu tenho que entender quando eu não tenho que Deus vai cuidar de mim, e eu tenho que entender quando eu tenho que é Deus que está cuidando de mim. É um exercício, exatamente. mano. Porque se eu não tenho essa noção, tudo que eu tenho na mão quando eu estou ganhando, eu vou gastar de qualquer jeito, ser irresponsável. E E vou quando eu achar não que é a tenho, força do meu braço, né? Vou achar que eu sou capaz. e quando eu não tenho, eu vou ficar com um complexo assim de inferioridade, de incapacidade, e daí eu vou ficar muito mal. Por isso a gente chama de disciplina espiritual, né? Você disciplinar o seu coração nessa questão de trazer à sua memória o que te pode dar esperança, né? Trazer à sua memória as coisas que te ajudam no dia a dia a você prosseguir. E é essa confiança que a gente precisa ter para que a gente consiga exclamar como Paulo exclamou, né? Olha, eu aprendi, eu já tive nos melhores voos para os melhores países e já estive nos piores barracos das piores favelas, né? Sei viver tanto no muito quanto no pouco. Mas uma coisa que eu sei é que o Senhor, ele nunca me desamparou, tem cuidado de mim, né? É aí que ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu posso tanto viver na paz quanto na guerra, nada vai tirar de mim a certeza do amor de Deus, né? Paulo conseguiu essa compreensão debaixo de muita porrada, né? E que bom que foi com ele, porque ele ia aguentar o tranco, Jesus falou, porque se fosse comigo eu não aguentava, né? E aí, por causa do exemplo dele, hoje a gente tem esse ensinamento para poder descansar antes de apanhar, né? Porque é ruim aprender apanhando, é melhor aprender sem apanhar, né? Então, quando a gente fala da capela, é esse espaço de reflexão para que nós possamos sair inspirados, né? E seguir a vida participando daquilo que Deus tem. Então, a ideia da capela é muito esta mesmo, né? De ser uma comunidade que acolhe, para que você possa ter o seu coração tranquilo e aonde você vai participar, mas você não tem que fazer nada, né? E a gente vai ministrando uns aos outros. Por isso o reino de Deus é uma comunidade de amigos, onde nós temos essa facilidade de poder ministrar uns aos outros. Tem dia que a gente chega e precisamos ser ministrados, tem outro dia que a gente vai ministrar. Então, depende do momento. O importante é a gente entender que se não for ao Senhor, já era. Já era, total. Sandrão, e eu gosto também do que a gente está propondo e conseguindo vivenciar, que tem a ver com o buscar aparecer com aquilo que a gente compreende em Jesus, né? Então, a gente tem uma liderança, mas essa liderança ela não é hierarquizada, né? Não tem quem manda mais, quem manda menos. É uma liderança só porque a gente precisa que pessoas façam, tomem atitudes, puxem, né? Gente que fala, é por aqui, e aí a galera vai, né? Eu gosto dessa coisa. Gosto também da gente ressignificar algumas coisas que, infelizmente, o evangelicalismo brasileiro distorceu, né? Então, por exemplo, momento de culto, né? Momento de louvor, a ressignificar questões em relação à grana, à graça, à hierarquia, à leitura bíblica, né? Tentar não usar um evangeliquez o tempo todo, mas falar de um modo que seja compreensível para todos, né? Anunciar que ninguém entre nós sabe das coisas, mas que a gente precisa de oração mútua, né? E que a gente vai cuidando uns dos outros, porque é uma comunidade de amigos, né? Em que o nosso mentor é Jesus de Nazaré, tem uma biografia acerca dele, aliás, 4, né? Biografias acerca dele. E quando ficar difícil o discernimento através da biografia,
a gente consulta o Espírito Santo ou pergunta para o próprio Jesus, Jesus, como é que faz aqui? Porque a gente crê que ele está vivo e ele responde às nossas orações, né? Então a gente fala, Senhor Jesus, sobre essa treta, eu não consegui entender na Bíblia aqui, o que eu faço? Se bem que está escrito lá, ame a resposta, né? Não importa qual seja a pergunta, a resposta quase sempre vai ser, ó, ame e Jesus, né? Mas é legal a gente saber que a gente pode contar com ele, né? Falar, Senhor Jesus, ajuda nós aqui, ó. O Senhor que manda nessa tropa de gente esquisita que a gente faz parte. Fala conosco, fala no nosso coração, né? Cara, eu sou muito grato a Deus por estar participando de uma comunidade do Evangelho de Jesus. E tá com uma coisa vocês que aí. É legal, uma coisa que é legal, você estava falando de liderança, né, mano? É que para nós, liderança não é um cargo, nem um status, né? Ninguém dá carteirada, né? Com liderança. Liderança para gente é simplesmente uma questão de facilitar o caminho, né? Sim. Pela experiência, pelo conhecimento, né? Pela ajuda mútua, né? Pela preparação, capacitação, né? Então, mas não é um cargo, não é uma imposição, né? É o facilitador, né? Da verdadeira palavra facilitador, no sentido assim, ô Gito, não vai nesse caminho aí não, porque eu já fui, velho. E deu ruim. Deu ruim, velho. Não vai não, vamos para outro. Então, essa é a ideia, né? Da liderança de serviço, né? É o primeiro a estar envolvido com as coisas. Os líderes são os mais cicatrizados, né, mano? São os caras que já tomaram porrada de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado, e que vai discernindo o que pode ensinar, pode, né, falar como é que as coisas são. Gosto também, você está tocando no assunto, da ideia de que nós nos chamamos pelo nome, né, cara? Isso é muito legal, né? A gente não se chama pelo cargo que ocupa. Aliás, cargo não, né? A gente não tem isso. A gente tem dons que Deus nos deu que a gente executa no reino, né? Só que ninguém é o dom, todo mundo é alguém, né? Então a gente Sandro, Gito, Belinha, Gleide, né? Então nós não temos o apóstolo Gito, nós temos o Gito só, né? E a função que ele executa no reino são várias, inclusive ele fala umas abobrinhas, faz live, né? E o Sandrão também. A gente não forma pastor, a gente afirma o pastor. É isso, não tem formação, é só afirmação. E não tem ordenança, só ordenhamento, né? A gente ordenha o rebanho. Porque a ideia é como que você quer liderar se as pessoas não te seguem, né? Como que você quer discipular se você não tem quem te segue? Então, a gente vai por aquilo que as pessoas se submetem à nossa liderança, né? Eu só tenho autoridade na sua vida se você submete à minha liderança. Se você não se submeter, eu não tenho autoridade, eu posso ter poder, e a gente não quer trabalhar com poder, né? Que em determinado lugar, não, aqui agora tem que ser no poder, ó, eu mando e tem que ser assim. A gente quer trabalhar nessa questão de submeter e entender, eu estou debaixo da sua autoridade, não no sentido do que você vai falar, eu vou fazer, mas no respeito, na consideração, no aconselhamento, no coração mesmo, a partir de tudo. E essa isso é a proposta do Evangelho, né? Sujeitar uns aos outros, não importa o cargo, nada. O cargo, nada. E a gente faz isso uns com os outros nessa questão de consideração e de entendimento bíblico, que é a oração de uns com os outros, né? Que nos cura, que nos liberta e que nos ajuda. Então, não tem essa hierarquia de uma imposição. Você tem um grupo de líderes no sentido de organizar, porque precisa dessa organização, de facilitar, mas no dia a dia, ninguém é nome. O nome a gente faz questão de chamar de nome, de apelido,
do que de um status, né? Isso aí a gente aprende na sociologia, né? Você tem que pôr um DR para a pessoa se localizar dentro da sociedade onde ela está, né? Então, doutor, professor, você tem que classificar as pessoas para colocar ela em um local. Não, nós já estamos no O local, não Evangelho já nos precisa de posicionou, né, classificação. mano? Então é outra treta. O Evangelho já nos posicionou e o lugar de um discípulo de Jesus é sempre em serviço ao outro, né? Submisso, com a toalhinha enrolada no pescoço para lavar o pé do próximo. É Lucas 9:23, né? Se você quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e daí siga-me. Quem quiser ganhar a vida vai perder, quem que perder por minha causa vai ganhar. E é assim que é a simplicidade do Evangelho. Então, aquele que quer ganhar vai perder, aquele que perde ganha. Então é fácil assim, fácil. Já era. Sandrão, valeu, meu velho. Obrigado por essa conversa tão boa aí que fortalece os nossos corações, mano. Vamos Ainda eu tô junto travado? aí. Tá Tô travado travado, ainda? você tá travadão, mano. E eu nem tomei para poder estar travado, velho. Travadão mesmo. Ô, velho, é legal a gente ir caminhando juntos aí, vamos que vamos, né? Deus abençoe você, Taninha, Felipe, e abençoe vocês que Tamo estão aqui, ó. A junto. Carol lá do Rio, Belinha, a Anabela, a Paulinha, o Balti, a Josi, o Igão, a Gisele, a Sandra, o João lá de Brasília, nosso parceiro, a Vanessinha lá dos States e a Karine. Deus abençoe todos vocês, viu, gente? Amanhã eu vou conversar com o Jackson Augusto, que ele escreve num Twitter chamado Afrocrente. E a gente vai conversar sobre as manifestações nos Estados Unidos e sobre a teologia negra, o sopro antirracista do espírito. É assim que a gente está falando acerca dos nossos irmãos que sofrem na pele e por causa da pele as dores do racismo, né? No Brasil tem pele alva e tem pele alvo, infelizmente, né? Pele alva é a pele negra que vive nas comunidades de periferia quase sempre. Então nós vamos nos lembrar dos nossos irmãos negros amanhã, junto do Afrocrente, do Jackson. Eu quero convidar vocês, porque a gente precisa aprender com essa galera que sente na pele como é que a gente faz para sermos também antirracistas. Discípulos de Jesus não tem uma proposta racista de forma alguma, porque ele nos fez ser um nele, né? Então já não tem mais, em Jesus não tem mais homem, mulher, grego, judeu, negro, branco, chinês, Ogito, japonês, nós é tudo. Fala aí, Sandrão. e é para lembrar a galera, né? Que isto que acontece só vem revelar o que acontece no dia a dia. Então, que as manifestações, claro que foi, né, de um ato, né, doentio ali, no sentido, né, brutal, mas que isso acontece todos os dias nas comunidades carentes, né? Isso acontece em vários lugares do mundo, né? Então a gente quer trazer a lembrança em todo momento que nós vivemos em um mundo racista, né? E a gente está lutando, né, para que essas coisas não aconteçam, que não seja só um momento de hashtag, né, e daqui a pouco esqueça, mas que possa servir de lição para nós, que é o tempo todo, né, mano? É aqui em Goiânia, em Peruíbe, em todo lugar, nas comunidades carentes, como aquela criancinha que faleceu um tempo atrás O aí, João né? Pedro, né? João Pedro João tomou. Pedro. Então, tá acontecendo direto, né, mano? Então, a Isso. gente não faz parte de um modismo. Né? Os caras falam, tá todo mundo na moda de um hashtag e tal. A gente não vive nessa, a gente sempre tá falando desses assuntos tão pertinentes a todo momento, não é porque isso aconteceu, Mano. não. A gente sempre defende a causa dos menos favorecidos e sempre vamos fazer isso, que isso não tem nada a ver com
com política, isso aí tem a ver com o nosso amor cristão, qualquer um que seja. Injustiça não tem espaço entre nós. É isso mesmo, velho. A luta antirracista não é uma parada do Martin Luther King, é uma parada do Deus que nos fez todos iguais, mano. Né? Então, e não é política, é dos profetas, mano. Já tinha nego 6.000 anos antes de qualquer ação política, já tinha carinha falando lá no Antigo Testamento, e provavelmente negro falando. Já Né? era. Coisa que às vezes a gente acha que é só a branquelada lá na Bíblia, mas a gente precisa lembrar que ela foi escrita quase toda numa parte do mundo que branco era coisa rara de se ver, né? Então, é isso aí, gente. Amanhã a gente vai conversar e aprender sobre teologia negra. E quero convidar todos vocês, convidem as pessoas também, tá bom? Para estarem aqui com a gente aprender com o irmão Jackson, gente boa de Deus, afrocrente. Siga ele aí nas redes sociais também, para a gente militar nas causas do reino. Fechou? Sandrão, valeu. Valeu, cara. Gente. Valeu, mano. Obrigado. Deus abençoe. Valeu. Ó, agora, em mais ou menos uns 15 minutos, esses vídeos já vão estar no YouTube. E aí, se vocês quiserem compartilhar, é Capela Urbana. Fechou? Deus abençoe vocês. Se eu tiver embaçado lá, foi a fumaça. A fumaça que subiu enquanto você falava, né, mano? De glórias. Do santo do santo.